Na verdade, no assunto que a gente estava, você acredita que a Terra é plana, né, cara? Sim. E quando me falaram, assim, o Xandão acredita que a Terra é plana, eu achei que era zoeira, cara. Achei que era É o que todo mundo zoeira. pensa, né, no primeiro momento. É Eu um achei, assunto que eu mexe achei muito, né, que eu cara? achei que você tava metendo louco ali pra fazer Não. uma zoeira, um personagem, porque tem muita gente que faz isso. Por exemplo, o Freud, o cantor Freud de rap, ele teve uma fase onde ele falava Coisas que absurdas só pra gerar repercussão. não, Dentro do personagem? não, ele falava que a Terra era plana. Hum. Ele falava que a Terra era plana, inclusive ele tem uma música que ele insere ali o terraplanismo, ele fala e tudo mais. Mas na verdade era só uma zoeira, uma grande zoeira dele pra tentar render, né? Certo. E eu vou ser sincero com você, Xandão. Eu tô um pouco até emocionado. Por Vê quê, um pouco cara? mais perto que a câmera tá mais pra esse lado. Tá emocionado? Eu tô um pouco emocionado de estar na sua presença, cara, Ô, louco, porque vagabundo isso aí, rapaz. eu vou falar a verdade com você, cara. É a primeira vez que eu conheço na vida real um terraplanista, cara. Caramba, hein? É a primeira vez que eu falo com um Foi logo o terraplanista. Super Xandão, rapaz. É a Puta merda. primeira Nada é por vez- acaso, tá vendo? Aí, ó. É realmente Era pra eu vir aqui a hoje primeira vez. E eu tenho várias perguntas sobre o assunto, porque é a primeira vez mesmo que eu vejo e falo com terra plana, né? mesmo. Legal. Ô, Xandão, então não é meme, você é terraplanista mesmo. Não, não é meme. As pessoas, num primeiro momento, elas pensaram que fosse meme. Eu entendo elas pensarem isso por dois motivos. Primeiro, o assunto Terra plana, ele é muito místico ainda, do ponto de vista que tem uma grande parte de pessoas que não buscam saber e pesquisar realmente sobre isso. Elas simplesmente levam na brincadeira, consequentemente elas vão só fazer chacota e rir das pessoas que falam disso, normal, né? E tem o segundo ponto de que, pô, Super Xandão é um personagem. Então se aparece um personagem aloprado que ele falando terra plana, o que, que eles vão associar? Ele tá falando na zoeira. Então é normal elas pensarem isso. Mas não, a questão da terra plana, ela é uma questão que eu defendo desde sempre. Eu tive esse entendimento, já tem vários anos que eu estudo sobre esse assunto. O primeiro passo para despertar sobre essa questão foi teste empírico de curvatura do oceano, né? Apareceram para mim vídeos no YouTube. Vou fazer um resumo para não ficar muito prolixo, Teste senão vai ficar... empírico de curvatura. Sim. Aqueles que eles vão com as réguas e vê Não, os não, não. barcos. Não tem nada de régua, não. Eles usam uma câmera, uma Nikon P1000, uma P900, e eles colocam ela na beira do mar, eles dão um zoom e eles conseguem resgatar imagens de embarcações, ilhas, faróis, todo esse tipo de coisa, de objetos que deveriam estar abaixo da curvatura, porque eles somem na linha do horizonte. Só que na hora que você dá zoom com a câmera, você recupera a imagem deles. Esses vídeos começaram a ser recomendados para mim, lá para 2017 mais ou menos, eram vídeos americanos, né, vídeos de fora. Nem tinha muito material de brasileiro falando sobre o assunto. E aí eu vi um vídeo, achei uma baboseira, né, achei que era manipulação. Vi um segundo, um terceiro, e aí chegou uma hora que eu falei, cara, tem alguma coisa aqui que tá errado, isso aqui não era pra estar acontecendo, né? E aí fui pesquisar, e aí... Aqueles vídeos. Eu já vi alguns vídeos que falam, por exemplo, que os argumentos que eu já pesquisei que são mais utilizados, por exemplo, aquele que a bandeira na Lua ela não estaria se mexendo, né? Ah, que ela treme lá e tudo, né? É Isso porque daí. os astronautas, eles quando supostamente foram pra Lua, teve, né, esse negócio da bandeira tremer. Isso aconteceu Você realmente, não né? acredita que Ah, não, mas o na homem foi ida à Lua. Ah, não, a ida à Lua, na verdade, ela é ela é uma outra discussão, porque a impossibilidade do homem ir para a Lua não depende da forma da Terra. Isso serve para qualquer modelo, mesmo você acreditando na Terra esférica. Ir para a O Lua homem envolve não foi coisas. pra Lua. Não, não acredito. Com certeza não. 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 Não tem maneiras empíricas deles provarem isso, a não ser filmagens que eles fizeram. É o material que eles têm. Mas você acredita que existem outros planetas? Ah, não, isso sim, claro, tudo dentro da criação, dentro da ordem de Deus. E eles não estão na Terra, no domo. Eles estão Esses fora do planetas, domo. não, segundo o que e está eles- escrito na Bíblia, segundo o que tá em Gênesis, é só abrir Gênesis que tá lá como que Deus criou o mundo. Ele criou o firmamento, separou as águas de cima das águas de baixo e no Mas firmamento... a Bíblia ela fala muito por simbolismos, não? Não, tem metáforas, no momento onde Jesus passou pela terra onde ele proferiu os ensinamentos dele, ele usava de metáforas para facilitar o entendimento. Mas quando você lê Gênesis, capítulo 1, lá está sendo descrito, está sendo narrado como a terra foi criada e estruturada. O Criador está falando, no primeiro dia foi criado tal, assim, assado. Sol e lua de tamanhos menores, que foram criados para trazerem referência para o ser humano acerca do tempo, das estações do ano. Então, Sol e Lua, eles serviriam como um relógio, é o relógio do Criador. O Sol, no caso, ele é o responsável por guiar o dia, a Lua por guiar a noite. Só para eu entender a dimensão das suas crenças, para a gente começar a discutir. Sim. Você não acredita que existiram dinossauros?
Não, essa questão de dinossauro aí, inclusive, é um assunto que eu não pesquiso com profundidade, mas do que eu já vi, por exemplo, pegando referências boas, por exemplo, o Marcus Eberlin e outros aí, outros caras que falam sobre dinossauros, você tem estudos que partem diretamente de carcaças que foram encontradas de dinossauros. Então, que eles existiram, isso daí pra mim, poderia dizer que é um fato, É um mas fato, mas eu não posso. mas não são de milhões de anos atrás. Isso daí não. Aí não. Eu acho que essa parte dos milhões de anos que foi o asteroide, eu acho que é aí que entra a mentirinha, entendeu? Os dinossauros Contaram uma história um pouco diferente pra gente, entendeu? Quando que os dinossauros existiram, mais ou menos? Não sei dizer. Se eu for pegar a referência que eu tenho... Eles coexistiram com os seres humanos? Então, eu não sei dizer isso daí. Porque se eu for pegar a referência... Não, porque dinossauro especificamente eu nunca parei pra estudar. Porque isso aí pra forma da Terra é irrelevante. Isso não tem, né? Você tá me perguntando, na verdade, 3 coisas diferentes. Primeiro você falou sobre a forma da Terra, depois da Lua, daí da Lua, porque e agora todos dinossauro. estão conectadas, né? Porque de certa forma. Os terraplanistas, eles são criacionistas. Sim, se o cara entende, claro, que a Terra é plana, ele entende que Deus, porque foi Deus que criou o reino Terra. E tudo mais. Sim, claro. E daí criou a Terra para a habitação do ser humano. Sim, exatamente. Ele criou a Terra para ser dominada pelo ser humano. Você acredita que a Terra foi criada apenas para o ser humano, para habitar o ser humano? Eu acredito porque é Deus que disse, é o que está na Bíblia, isso está em Gênesis, não sou eu que estou falando. É importante sempre destacar. Não é como se eu tivesse inventado, eu nem entenderia como inventar isso também. Você acha que você não acredita que Darwin teve Darwin, inclusive quando Darwin ele estava prestes a morrer, ele voltou sua atenção para Deus e se arrependeu de diversas coisas que disse, né? Tem essa história aí, pode pesquisar na internet. Isso aí é complicado, né? Eu não posso colocar a palavra de um humano, um mero mortal, um ser humano que é pecador, na frente da ordem divina do que tá na Bíblia do Criador, né? Tá lá em Gênesis o jeito que a Terra foi criada, entende? O que tem na Bíblia é totalmente diferente do que Darwin disse. Então, assim, não posso... Sim. Entendeu? E outros planetas existem fora do domo? Não, então, o que diz na Bíblia, na verdade, é que os planetas compõem o domo. Eles estão no firmamento? Dentro do domo? Eles estão no firmamento. São os planetas Mercúrio, Vênus. Planetas. Todos eles estão dentro do domo. Então eles estão muito mais próximos do que a gente imagina. Exatamente. Mas não tem como a gente saber a distância exata também. As estrelas, elas estão muito mais próximas também do que a gente imagina. Não estão em milhões de anos. Sim, Exatamente. O Sol é uma estrela. É só porque, para você entender, para a NASA, para ela te entregar essas distâncias que são absurdas, que o ser humano não consegue nem entender. Porque se eu falar para você que o Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância, você não consegue conceber o que é isso. Ninguém consegue entender o que é 150 milhões de quilômetros. É só um número gigantesco. A gente não consegue entender o que seria isso. Para eles definirem esses números, eles partem do pressuposto de que a Terra é esférica. Então, eles fazem uma matemática baseada de que a Terra tem um raio de 6.371. Eles partem desse princípio. Então é uma coisa que já nasce tendenciosa para satisfazer ao modelo deles. Entendeu? Então o assunto ele é mais complexo do que parece. E então os planetas, eles são esféricos. Então, isso daí é uma coisa que eles são planos também? Saturno, porque Mercúrio? Não, a galera faz muita confusão com isso. Quando a gente fala da Terra, a gente fala da Terra. A Terra é uma coisa. Os planetas e as estrelas são outra completamente diferente. E a prova maior disso, uma questão de lógica. Da mesma forma que você tem todo o direito de perguntar pra mim e falar assim, é comum, todo mundo faz isso. Fala assim, não, se a Terra é plana, por que os outros planetas são redondos? É a primeira pergunta que vem. Mas a pergunta que eu faço pra você, que você deveria pensar é o seguinte: por que só na Terra nós temos vida? Por que só na Terra nós temos milhares, não é uma, são milhares de condições únicas, específicas, que permitam que tenham vida aqui? Só aqui tem isso. A distribuição de gases na nossa atmosfera é perfeitamente equilibrada e calculada. A taxa de pressão atmosférica que nós temos é perfeitamente ajustada para que nós possamos viver aqui. A pressão atmosférica aqui no solo onde nós vivemos é perfeitamente equilibrada também para isso. Todos os ajustes atmosféricos, a nível de solo, de tudo, da natureza, tudo é ajustado para que haja vida aqui. Quando você olha para os outros planetas, você percebe rapidamente que não tem nada a ver com a Terra. A única coisa que você pode pensar é que eles seriam também esféricos, assim como a Terra. Só que os planetas, eu acredito sim que sejam esféricos. Por quê? Porque eles têm um movimento, se você observar, os planetas, eles fazem um movimento retrógrado, um movimento de vai e vem. Isso é uma característica de um planeta esférico. Por isso que ele recebe o nome planeta. O nome planeta é derivado, ele vem de movimento. Ele tem capacidade de se movimentar, por isso é chamado de planeta. Então, sim, da minha percepção, são esféricos.
A Terra já é uma coisa totalmente diferente. A Terra, Totalmente então, é uma diferente. coisa única no universo. Exato, porque na proposta, no que está escrito na Bíblia, a Terra ela é um reino. Mas Ela é um reino existem- criado para que o ser humano dominasse. Mas existem outras galáxias? Isso daí não acredito. Não porque não tem nada, Você nenhum acha que parâmetro só bíblico. existe a Não. Via Láctea? A Via Láctea, no caso que a NASA apresenta, é uma, e a que eu acredito, segundo a Bíblia, a palavra do Criador, é outra. A Via Láctea nada mais A seria do câmera que o que morreu, a gente. a câmera morreu.